Meu marido disse para minha sogra em coreano que engravidou minha melhor amiga, mas eles não sabiam que eu era fluente. Eu nunca pensei que minha obsessão por K-dramas destruiria meu casamento. Ou talvez tenha me salvado. Ainda não tenho certeza. Começou inocentemente. Eu estava em casa, doente, navegando pelo streaming quando caí neste drama coreano sobre um promotor e uma advogada de defesa. Disse a mim mesma que assistiria a um episódio. 6 horas depois, eu tinha terminado metade da temporada. Fiquei viciada. Por 2 anos mantive isso em segredo. Parecia embaraçoso. Um prazer culposo que eu não conseguia explicar. Meu marido, Jake, chegava em casa e me encontrava assistindo a documentários, nunca sabendo que eu tinha passado o dia maratonando romances de Seul. Aprendi coreano primeiro pelas legendas. Depois me peguei pegando frases, entendendo conversas. Eventualmente comecei a ter aulas online tarde da noite, quando Jake estava dormindo, praticando a pronúncia com fones de ouvido. Nunca contei a ninguém, nem ao Jake nem à minha melhor amiga. Era meu mundo particular. Minha fuga da monotonia do direito empresarial e das sutis decepções de um casamento de 7 anos que havia se tornado mais rotina do que romance. Então, os pais dele vieram de Seattle para o fim de semana. A mãe de Jake nunca simpatizou comigo, embora mantivesse uma fachada educada. Tínhamos acabado de jantar e eu estava limpando os pratos quando os ouvi mudar para o coreano na sala de estar, falando daquele jeito fácil de quem se acha em um espaço seguro. Então, você finalmente conseguiu o que queria? Perguntou a mãe dele, a voz tingida de preocupação. A resposta de Jake fez minhas mãos pararem. Sim, ela está de 8 semanas agora. O prato que eu segurava quase escorregou. Eu o agarrei com mais força, forçando-me a continuar guardando a louça. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. E Vera não suspeita de nada? A mãe dele insistiu. Nada, ela não faz ideia. A voz do pai dele estava preocupada. Essa situação com a amiga dela? É delicada. Eu tenho tudo sob controle, disse Jake, com a confiança de quem acha que cobriu todos os ângulos. Ela nunca vai descobrir. Fechei a máquina de lavar louça silenciosamente. Meu reflexo na janela da cozinha me encarava de volta, pálido e estranho. Eu reconhecia as palavras, entendia as implicações. 8 semanas. Amiga dela. Nunca vai descobrir. Voltei para a sala com um sorriso que pratiquei 1000 vezes em depoimentos no tribunal. Alguém quer café? Jake olhou para cima completamente relaxado. Seria ótimo, querida. Os olhos de sua mãe encontraram os meus por um segundo, procurando qualquer sinal de que eu tinha entendido. Mantive minha expressão agradável, vazia. Ela assentiu e se virou para o filho. Fiz café com mãos que não tremiam. Servi com um sorriso estável. Conversei sobre coisas triviais. Quando eles foram embora na manhã seguinte, abracei sua mãe. Ela me segurou por uma fração de segundo a mais, como se tentasse decidir se dizia algo. Depois que saíram, Jake me abraçou. Correu tudo bem. Eles realmente te amam, sabe? Eu sei, eu disse suavemente, já planejando meu próximo movimento. A decisão se cristalizou. Eu não o confrontaria. Não até saber de tudo. Não até ter provas, documentação, vantagem. 7 anos de casamento me ensinaram que Jake era cuidadoso. Mas ele cometeu um erro crítico. Ele presumiu que eu ainda era a mulher com quem ele se casou. Aquela que sorria e assentia durante as conversas em coreano, alheia e contente. Aquela mulher tinha ido embora. E ele não fazia ideia. 3 semanas se passaram. 3 semanas observando Jake como nunca antes. O jeito como ele checava o celular, inclinando a tela para longe. As idas à academia em horários estranhos. Eu documentei tudo. Meu treinamento jurídico assumiu o controle. Construa o caso. Colete evidências. Então ela apareceu na minha porta. Minha melhor amiga desde a faculdade. Minha madrinha de casamento. Ela estava com uma aparência terrível. Posso entrar? Claro. Meu estômago se revirando. Alguma parte de mim sabia desde aquela conversa. Sentamos no sofá. O mesmo sofá. Ela torcia um lenço de papel, começando a chorar. Eu não sei como te dizer isso. Ela sussurrou. Eu esperei. A advogada em mim sabia quando ficar em silêncio. Estou grávida. Meu rosto deve ter mostrado o choque certo, porque ela continuou, as palavras saindo entre soluços. 8 semanas. Completamente inesperado. Quem é o pai? Perguntei a voz gentil. Por dentro, eu sentia como se estivesse me observando de longe. Ela olhou para baixo. É complicado. Ele sabe? Sim, mas eu não posso te dizer quem é. Me desculpe. É muito confuso. Vou fazer isso sozinha. Eu estendi a mão e peguei a dela, embora tocá-la fizesse minha pele arrepiar. Você não precisa passar por isso sozinha. Estou aqui por você.
A gratidão em seus olhos era genuína, mas havia algo mais ali. Culpa, sim. Mas também um estranho tipo de triunfo. Como se ela tivesse ganhado uma competição que eu nem sabia que estava acontecendo. Obrigada, ela sussurrou. Eu estava com tanto medo de te contar. Ficamos sentadas ali. Ela falou sobre os enjoos, o medo. Eu desempenhei meu papel perfeitamente, oferecendo apoio, nunca revelando que eu já tinha conectado cada ponto. 8 semanas. O prazo exato. A recusa em nomear o pai. O jeito como ela olhava para nossa foto de casamento na lareira. Depois que ela foi embora, fiquei na janela. Tudo parecia normal do lado de fora. Mas o normal era uma mentira. Eu tinha me convencido de que rotina significava estabilidade. Que conforto significava felicidade. Jake chegou 1 hora depois. Oi, querida. Pensei que poderíamos ter uma noite tranquila. Perfeito, sorri. Na verdade, tenho notícias. Minha melhor amiga passou por aqui. Vi seus ombros tensionarem levemente. Ah, é? Como ela está? Ela está grávida. 8 semanas. Ela não quis dizer quem é o pai. Diz que é complicado. Isso é... Uau! Ele colocou a comida no balcão. Como você está se sentindo sobre isso? Chocada, obviamente, mas feliz por ela. Eu disse a ela que a apoiaríamos no que fosse preciso. Claro! Ele me puxou para um abraço. Por cima do ombro dele, vi seu reflexo na janela da cozinha. Seus olhos estavam fechados, a mandíbula cerrada. Você é uma pessoa tão boa, Vera. Aprendi com o melhor, eu disse, e senti ele relaxar. Naquela noite, deitada ao lado dele, encarei o teto. O homem a quem prometi a eternidade era um estranho. A amiga em quem confiei meus segredos havia me traído da maneira mais profunda. Mas eles também me deram algo. Clareza. Propósito. O foco frio e afiado que eu usava no tribunal quando sabia que tinha o caso ganho. Nas 6 semanas seguintes, tornei-me alguém que não reconhecia. Ou talvez eu tenha me tornado exatamente quem eu precisava ser. Joguei-me no papel de amiga solidária. Ofereci-me para ir às consultas pré-natais. Ajudei a pesquisar carrinhos. Cada mensagem, cada telefonema, era calculado para fazê-la confiar em mim. Você está sendo tão incrível, ela disse na sala de espera do obstetra. Ela estava de 12 semanas. Eu estava preocupada que você me julgaria. Por que eu te julgaria? Você é uma das pessoas mais fortes que eu conheço. Ela desviou o olhar, lágrimas se formando. Às vezes me pergunto se estou cometendo um erro enorme. Se eu deveria apenas dizer a ele, o pai, que ele precisa se envolver. Mantive minha voz neutra. Você quer isso? Eu não sei. Ele diz que quer estar presente. Ele diz que as coisas serão diferentes em breve, que ele vai resolver isso. Minha frequência cardíaca disparou, mas minha expressão permaneceu simpática. Diferentes como? Ela se conteve. Nada, esqueça. Estou apenas emotiva. Em casa, eu era a esposa perfeita. Cozinhava as comidas favoritas de Jake. Sugeria escapadas de fim de semana. Isso me deixava enjoada, mas eu precisava que ele ficasse confortável, confiante de que eu era a mesma esposa alheia. Ele engoliu tudo. Às vezes, eu o pegava checando o celular, digitando algo rapidamente, depois olhando de volta para mim com aquele sorriso fácil. Coisas do trabalho? Munio perguntava inocentemente. Só apagando incêndios, ele dizia. 2 semanas depois, jantamos com os pais de Jake novamente. Em um restaurante coreano que eu sugeri. Enquanto eles falavam em coreano, fingi olhar meu celular, mas ouvi cada palavra. Ela não suspeita? A mãe dele perguntou. Nada, Jake respondeu. Ela tem sido incrível, na verdade. Apoiando a situação sem nem saber. O pai dele parecia preocupado. Isso não pode continuar para sempre. Eu sei. Estou trabalhando nisso. Só preciso de mais alguns meses para resolver a logística. E quanto a Vera? Aí o tom da mãe dele estava afiado. Ela não tem sido nada além de boa para você. Eu sei, mãe. É complicado. Eu levantei o olhar do celular com um sorriso brilhante. Devemos pedir o bugode? Ouvi dizer que é incrível aqui. A mãe de Jake me olhou com algo como pena, ou talvez culpa. Parece perfeito, ela disse em inglês. Naquela noite, instalei um aplicativo de monitoramento no celular de Jake enquanto ele estava no banho. Não era exatamente legal, mas eu havia encontrado uma área cinzenta. Em 48 horas, os dados começaram a chegar. Eu os acessava trancada no meu escritório. Mal posso esperar para te ver amanhã. Ela vai trabalhar até tarde. Eu odeio mentir para ela. Quando podemos parar de fingir? O bebê chutou hoje. Queria que você pudesse ter sentido.
Cada mensagem era uma pequena morte. Salvei cada uma. Capturas de tela, enviadas automaticamente para uma conta segura na nuvem. Mas eu precisava de mais. Contratei uma investigadora particular, Quinn. Usei dinheiro de uma conta que Jake não conhecia. O que você precisa de mim? Ela perguntou. Tudo. Documentação, fotos, cronograma. Sou advogada. Sei o que importará no tribunal. Ela está grávida. O bebê é dele. Você quer que eu documente essa conexão? Sim, com cuidado. No mês seguinte, Quinn me enviou atualizações. Fotos do carro de Jake do lado de fora do apartamento da minha amiga. Recibos de cartão de crédito de hotéis. Um cronograma que se estendia por 8 meses, não 3. A evidência mais prejudicial veio das mensagens que eu estava coletando. Eu te amo. Eu te amo desde a faculdade. Eu deveria ter casado com você. Assim que eu contar para ela, poderemos finalmente ficar juntos. E quanto à casa? Meu advogado diz que será dividida, mas estou bem com isso. Você vale a pena. Li essa última mensagem 3 vezes na garagem do escritório. Meu advogado. Ele já tinha começado a planejar sua saída, sua nova vida, enquanto eu estava fazendo o jantar para ele. A raiva era uma coisa viva. Canalizei-a para a ação. Abri outra conta bancária. Comecei a transferir dinheiro em pequenas quantias, protegendo o que era meu. Retirei as joias da minha avó do nosso cofre. Guardei-as em outro, só em meu nome. Fiz cópias de todas as finanças. Você é melhor nisso do que a maioria dos meus clientes, disse Quinn. A maioria é muito emotiva. Eu sou emotiva, admiti. Só sou boa em esperar para desmoronar. Em casa, Jake começou a dar dicas sobre mudanças, sobre começar de novo. Você está feliz, Vera? Ele perguntou uma noite. Pensei em mentir, mas não consegui. Eu pensei que estava. Mas ultimamente tenho me perguntado se feliz é o mesmo que confortável. Se talvez eu estivesse me contentando com pouco. Ele pareceu surpreso, como se nunca tivesse considerado que eu também pudesse ter dúvidas. O que você gostaria? Se as coisas fossem diferentes? Liberdade, eu disse, e era verdade. Acho que gostaria de me sentir livre novamente. Ele assentiu. Eu entendo. Percebi que essa foi a conversa mais honesta que tivemos em anos. Ambos circulando em torno da verdade. Mas eu não precisava que ele fosse corajoso. Eu só precisava que ele ficasse complacente. Naquela noite, revisei tudo. Mensagens, fotos, relatórios. O caso estava quase completo. Faltava uma peça. Uma prova final e inegável. Ela estava de 18 semanas quando decidiu fazer um chá de bebê adiantado. Ofereci-me para ajudar a planejar. Você não precisa fazer tudo isso, ela disse. Eu quero, assegurei. Ela sorriu, com a mão na barriga. Eu continuo pensando que ele vai querer estar aqui. Que ele vai mudar de ideia sobre ficar escondido. O chá foi em um restaurante. 20 mulheres. Jake apareceu, só para deixar um presente. Mas seu timing foi perfeito. Bem na hora em que ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha uma reunião com um cliente. Outra mentira. Eu os observei. A mão dele demorando no ombro dela. O jeito que se olhavam quando pensavam que ninguém estava vendo. Mas eu estava sempre vendo. A mãe de Jake chegou. Eu não sabia que ela tinha sido convidada. Em coreano, ela perguntou à minha amiga. Como você está se sentindo, realmente? Assustada, minha amiga respondeu em coreano. Ela também falava. Outro segredo. Mais feliz? Isso é errado? Não, querida, disse a mãe de Jake e então olhou para mim. Tirei fotos. Capturei a mão de Jake na parte inferior das costas dela. Capturei a mãe dele nos observando com preocupação, depois me observando com pena. Naquela noite, mandei um e-mail para Quinn. Preciso obter uma amostra de DNA do meu marido. Legalmente. A resposta dela. Consiga algo que ele usou e descartou. Um copo de um café. Propriedade abandonada. Eu cuido do resto. Simples. Brilhante. Na noite seguinte, sugeri que saíssemos para jantar. Fomos a um restaurante no centro. Tivemos uma conversa fácil, como costumávamos ter. Isso é bom, ele disse, pegando minha mão. Deveríamos, concordei. Este era o último momento agradável que provavelmente teríamos. Depois do jantar, enquanto esperávamos pelo manobrista, pedi licença para ir ao banheiro. No caminho de volta, peguei silenciosamente o copo de água de Jake da nossa mesa, embrulhando-o em um guardanapo. No carro, mandei uma mensagem para Quinn. Consegui. A resposta dela. Traga ao meu escritório amanhã de manhã. Cedo. Jake me viu sorrindo para o celular. Boas notícias?
Só uma coisa do trabalho, eu disse. Mas sim, notícias muito boas. Ele sorriu de volta, alheio. A última peça se encaixando. Logo eu teria prova científica. Logo eu poderia parar de fingir. O pensamento era aterrorizante e emocionante. Quinn entregou a amostra ao laboratório, enquanto eu consultava advogados de divórcio. Encontrei Blair. Você quer que isso seja limpo? Ela disse, revisando minha documentação. Rápido, justo, mas definitivo. Sim, não quero uma guerra. Só quero o que é meu e quero sair. Ela assentiu. Com evidências como essa, podemos pressionar por um acordo favorável. Infidelidade importa neste estado. Ele vai lutar, eu disse. Quando perceber que eu sei de tudo. Blair sorriu. Então, vamos garantir que nosso caso seja a prova de balas. Comecei a me preparar sistematicamente. Abri outra conta bancária. Transferi minha metade de nossas economias. Removi mais itens da casa. Álbuns de fotos, a porcelana da minha mãe. Coisas que Jake não notaria. Guardei tudo na casa da minha irmã. Agendei uma consulta com uma terapeuta. Contei tudo. A conversa em coreano, a gravidez, os meses de fingimento. A maneira como eu sentia que estava me fragmentando. Como você está aguentando? Ela perguntou. Eu não sei, admiti. Alguns dias estou bem, focada. Outros, mal consigo respirar. O que você está fazendo? Ela disse. É inteligente. Você está se protegendo. Isso importa. 10 dias depois, os resultados do DNA chegaram. Eu estava no trabalho. Porta trancada. Probabilidade de paternidade, 99,99%. Eu sabia. Mas saber e ter prova científica eram coisas diferentes. Isso tornava real. Encaminhei os resultados para Blair e Quinn. Salvei 3 cópias. Era isso. A peça final. Naquela noite fiz o jantar como sempre. Jake me beijou, perguntou sobre meu dia. Comemos massa. Normal. Uma mentira completa. Depois do jantar, ele me abraçou por trás. Eu te amo. Ele não dizia isso há meses. Eu também te amo, eu disse automaticamente. As palavras vazias. Quando ele foi tomar banho, abri minha pasta segura. Tudo estava lá. Mensagens, fotos, registros financeiros, resultados de DNA. O relatório de Quinn. Eu tinha tudo. A única questão era quando. Blair sugeriu esperar o bebê nascer. Mas eu não tinha certeza se conseguiria. Eu estava ficando sem sorrisos falsos. Mandei uma mensagem para Blair. Quanto tempo mais devo esperar? A resposta dela. Até você estar pronta. Mas não muito. Você está carregando todo esse peso sozinha? Isso vai te quebrar eventualmente. Ela estava certa. Eu podia sentir as rachaduras. 2 semanas depois, convidei todo mundo para jantar em nossa casa. Jake, minha amiga grávida, agora com 6 meses. Os pais dele e outros casais. Pensei que seria bom com o bebê chegando. Eu disse a Jake. Mudanças à frente. Ele me olhou de forma estranha, tentando descobrir se havia um significado oculto. Havia. A mãe de Jake me abraçou com força. Você parece cansada. Apenas ocupada com o trabalho, respondi. Em coreano, acrescentei. Mas estou dando conta. Os olhos dela se arregalaram. Eu nunca tinha falado coreano com ela antes. Durante o jantar, conduzi a conversa para lealdade, honestidade e confiança. Acho que honestidade é tudo, disse uma amiga. Uma vez que a confiança é quebrada, é quase impossível reconstruir. Mas o perdão requer a verdade, eu disse baixinho. Você não pode perdoar o que não sabe. Senti os olhos de Jake em mim. Minha amiga se mexeu desconfortavelmente. Depois do jantar, sugeri que assistíssemos a algo. Tenho acompanhado este drama coreano ultimamente. Alguém se importa? Jake congelou. Desde quando você assiste dramas coreanos? Há alguns anos. A língua é linda. A mãe dele largou a taça de vinho. Em coreano, ela disse a Jake, você sabia disso? Não, ele respondeu em coreano. Ela nunca mencionou. Talvez ela entenda mais do que pensamos, disse o pai dele também em coreano. Mantive minha expressão neutra. Aqui está, eu disse, iniciando um episódio. Este é sobre uma mulher que descobre que o marido dela está mentindo para ela. A coincidência era muito direta. Eles sabiam, mas não podiam dizer nada. Que devastador, eu disse durante uma cena tensa. Descobrir que as pessoas em quem você mais confia estão te enganando. Minha amiga se levantou abruptamente. Não estou me sentindo bem. Acho que devo ir. Ah, não, eu disse. Deixe o Jake te levar para casa. Você não deveria dirigir assim. Jake, você pode garantir que ela chegue em casa com segurança? Observei o pânico nos olhos de ambos. Depois que eles saíram, a mãe de Jake me abordou na cozinha. Há quanto tempo? Ela perguntou em coreano. Há quanto tempo o quê?
E respondi no mesmo idioma. Há quanto tempo você sabe? Desde o dia em que você nos visitou em setembro. Quando Jake te disse que ela estava grávida de 8 semanas e que eu nunca descobriria. O rosto dela ficou branco. Vera, Você tentou me avisar. Aquele abraço. Obrigada por isso, mas você deveria ter tentado mais. O que você vai fazer? O que eu deveria ter feito meses atrás? Jake voltou 1 hora depois. Eu estava na cama. Você fala coreano? Sim. Há quanto tempo? Isso importa? Ele não respondeu. Ficamos ali no escuro. Eu sabia que ele estava calculando o que eu tinha ouvido. Aquele programa, ele disse. Não foi coincidência. Não. Vera, precisamos conversar. Ainda não. Mas muito, muito em breve. Na manhã seguinte, Quinn me enviou uma foto. O carro de Jake do lado de fora do apartamento da minha amiga às 2 da manhã. 3 horas depois que ele supostamente a deixou e veio direto para casa. Eles entraram em pânico. Ficaram descuidados. Cometeram exatamente o erro que eu estava esperando. Encaminhei a foto para Blair. Estou pronta. Vamos fazer isso. Na semana seguinte, Jake ficou paranoico. Minha amiga parou de atender minhas ligações. Encontrei-me com Blair para finalizar os papéis. Dada a evidência, ela disse, acho que ele vai aceitar. Lutar significaria registro público. É com isso que estou contando. Eu não podia mais carregar esse peso. Passei os dias seguintes planejando. Reservei uma mesa no melhor restaurante da cidade para o almoço de domingo. Público o suficiente para evitar uma cena. Privado o suficiente para ser devastador. Convidei meus pais, os pais de Jake, minha amiga e Jake. Dei a cada um motivos diferentes. Nenhum sabia que os outros estavam indo. Na noite anterior, Jake tentou novamente. O que quer que você pense que está acontecendo, você está errada. Estou? Vera, por favor. Amanhã. Nós conversaremos amanhã. Eu nunca quis te machucar. Sim, você quis. Você só não queria ser pego. Isso o atingiu. O momento em que ele percebeu que eu sabia de tudo. Há quanto tempo? Ele sussurrou. Tempo suficiente. Ele saiu, provavelmente ligando para ela, para a mãe dele. Tarde demais. Passei pela minha lista de verificação. Papéis prontos. Relatório completo. Apartamento alugado. Pertences movidos. Contas separadas. Domingo de manhã, usei meu melhor vestido. Fiz minha maquiagem com cuidado. Olhei no espelho. Pronta. O que é isso realmente? Jake perguntou ansioso. Você verá. Dirigimos em silêncio. Suas mãos brancas no volante. No estacionamento, meus pais estavam chegando. Os pais dele. Minha amiga saindo lentamente com a mão na barriga. Todo mundo está aqui, eu disse. Vamos? O rosto de Jake ficou branco. Não faça isso. Já está feito. Esta é apenas a revelação. Saí e caminhei em direção ao restaurante. A confusão na entrada era palpável. Minha amiga parecia apavorada. A mãe de Jake, resignada. A recepcionista nos levou a uma mesa grande. Perfeito. Sentei-me e sorri. Obrigada a todos por virem. Vamos pedir primeiro, e então tenho algo importante para compartilhar. A mão de Jake tremia. Minha amiga não conseguia olhar para o cardápio. Enquanto fazíamos os pedidos, eu me senti calma. 5 meses carregando esse segredo. E agora estava quase no fim. O garçom nos deixou sozinhos. Peguei em minha bolsa e tirei a pasta. Dentro estavam cópias de tudo. Teste de DNA, mensagens, fotos, registros financeiros, a investigação de Quinn. Jake viu a pasta e fechou os olhos. Antes que nossa comida chegue, eu disse, minha voz firme e clara. Preciso contar algo a todos. Este era o momento para o qual eu estava me preparando. Jake estendeu a mão. Vera, por favor. Afastei minha mão. Não. Você teve 5 meses para contar a verdade. Agora é minha vez. Meu pai olhou entre nós confuso. O que está acontecendo? Olhei ao redor da mesa. Meus pais perplexos. Os pais dele, pálidos de conhecimento. Minha amiga, com lágrimas já se formando. Jake, derrotado. Vou contar a vocês, eu disse. Vou contar tudo. Respirei fundo e comecei. Nos últimos 2 anos, estive aprendendo coreano secretamente, eu disse, olhando para a mãe de Jake. Cada conversa que vocês achavam ser privada, eu entendi cada palavra. Ela assentiu. Ela suspeitava. Foi assim que descobri em setembro. Jake te disse que a namorada dele estava grávida de 8 semanas, que eu nunca descobriria. Virei-me para meus pais.
A namorada está sentada nesta mesa. Ela está carregando o filho dele. A mão da minha mãe voou para a boca. Tirei o primeiro documento. Este é um teste de DNA. Mostra 99,9% de probabilidade de que Jake é o pai do bebê da minha melhor amiga. Coloquei cópias na frente de todos. Minha amiga começou a soluçar. Jake ficou paralisado. Eu sei há 5 meses. Passei esse tempo documentando tudo. Cada mentira, cada encontro secreto, cada recibo de hotel. Tirei mais papéis. Mensagens, fotos. Eles estão juntos há pelo menos 9 meses, planejando o futuro deles, enquanto eu fazia o papel de esposa solidária e amiga atenciosa. Meu pai se levantou. Jake, isso é verdade? A voz de Jake era quase um sussurro. Eu nunca quis que acontecesse dessa maneira. Como você queria que acontecesse? Perguntei. Quando você planejava me contar? Ou ia apenas continuar mentindo? Você já consultou um advogado? Eu tenho provas. Virei-me para minha amiga. 15 anos de amizade. Você foi minha madrinha de casamento e ainda assim fez isso. Me desculpe, ela sussurrou. Eu não queria... Sim, você queria. Você é apaixonada por ele desde a faculdade. Encontrei seus diários antigos quando estava tirando minhas coisas. Você escrevia sobre ele, sobre como eu não o merecia. Ela pareceu chocada. Eu tinha chaves, lembra? Usei-as para coletar evidências. Isso não foi acidental. Você o perseguiu deliberadamente. A mãe de Jake falou. Vera, nós sentimos muito. Você estava protegendo seu filho. Eu entendo. Tirei os papéis do divórcio e os coloquei na frente de Jake. Estes definem nosso acordo, justo dadas as circunstâncias. Você tem uma semana para revisar e assinar. Se não o fizer, eu entro na justiça e tudo isso se torna público. Jake pegou os papéis com as mãos trêmulas. Vera, por favor, podemos conversar em particular? Não. Você teve meses para conversar em particular e escolheu mentir. Agora todos sabem a verdade. Minha irmã apareceu ao meu lado como combinado. Suas coisas já estão na casa da mãe e do pai. Eu me levantei. Eu terminei aqui. Jake, você será notificado oficialmente amanhã. Minha advogada entrará em contato. Olhei para minha amiga uma última vez. Espero que ele tenha valido a pena. Espero que a vida que você construiu sobre mentiras te faça feliz. Mas quando alguém lhe mostra que é capaz de trair, acredite. Virei-me para meus pais. Podemos ir? Minha mãe já estava de pé. Meu pai colocou o braço em volta de mim. Jake chamou atrás de mim. Vera, espere! Por favor. Eu parei, mas não me virei. Não há mais nada a dizer. Você fez sua escolha. Agora viva com ela. Eu saí para a luz do sol. Atrás de mim, o caos. Os soluços da minha amiga. A mãe de Jake falando rapidamente em coreano. Uma família implodindo. Mas continuei andando. Para o meu futuro. Naquela noite, deitada na minha cama de infância, me senti estranha. Não feliz, exatamente, mas livre. O peso que eu carregava há 5 meses tinha ido embora. O fingimento acabou. As primeiras 48 horas foram um caos. Meu telefone explodiu. Mensagens de Jake alternando entre raiva e súplica. Como você pôde me humilhar desse jeito? Por favor, Vera, eu te amo. Deletei todas. As mensagens da minha amiga eram piores. Longos parágrafos sobre como sentia muito. Ele me disse que vocês dois estavam tendo problemas. Eu pensei que estava ajudando. Bloqueei o número dela. Na terça, ela apareceu na casa dos meus pais. Minha mãe teve que dizer a ela para ir embora. Ela não está pronta para te ver. E não sei se algum dia estará. Blair ligou à noite. Jake já assinou os papéis. Ele sabe que não tem vantagem. Essencialmente, feito. Jake tentou mais uma vez, aparecendo no meu escritório. Dei a ele 5 minutos. Sinto muito, ele disse. Eu nunca quis te machucar, mas você machucou. Repetidamente por meses. Fui um covarde. Deveria ter terminado com você primeiro. Você pensou que poderia ter os dois. Ele assentiu, incapaz de me olhar. Como você ficou tão calma por todos aqueles meses? Porque eu tinha que ficar. Porque desmoronar teria lhe dado o controle. Eu me levantei. Adeus, Jake. Vera, espere. Ele hesitou. Eu quero que você saiba que eu te amei. Essa é a parte mais triste, eu disse baixinho. Eu não acho que você realmente amou. Você amou a ideia de mim, a estabilidade. Mas você nunca me amou o suficiente para ser honesto. E isso não é amor. Eu o deixei lá. 2 meses depois, minha ex-amiga me encontrou em um café. 8 meses de gravidez, parecendo exausta. Eu preciso te dizer a verdade. A verdade real. Eu sou apaixonada por Jake desde a faculdade. Eu sei. Encontrei seus diários. Mas você não sabe o porquê.
Você tinha tudo tão fácil. O emprego, a família perfeita e ele. Eu queria provar que podia ser escolhida, que eu não era apenas sua coadjuvante. Eu queria que alguém me escolhesse em vez da Vera perfeita. Então você destruiu um casamento para provar um ponto. Eu pensei que ele me amava. Pensei que assim que você soubesse, ele te deixaria e nós ficaríamos juntos. E como isso está funcionando para você? Ela riu amargamente. Ele mal me liga. Diz que precisa de espaço. O bebê nasce em 3 semanas e não sei se ele estará lá. Eu deveria ter sentido satisfação, mas eu apenas me senti cansada. O que você esperava? Você viu do que ele é capaz. Eu pensei que era especial. Você não era. Você era apenas conveniente. Agora você está presa criando o filho dele enquanto ele descobre seu próximo movimento. Ela começou a chorar. Eu estraguei tudo. Eu te perdi. Sim, você perdeu. Eu me levantei. Eu não posso te perdoar. Talvez um dia, mas não hoje. Eu a deixei lá e não olhei para trás. O divórcio foi finalizado. 7 anos de casamento, dissolvidos em uma audiência silenciosa. Naquela noite, voltei para meu novo apartamento. Um quarto, janelas voltadas para o leste. Meu, apenas meu. Servi vinho e sentei-me à janela. Eu estava bem. Não curada, mas bem. A mulher que se casou com Jake se foi. A mulher que confiava cegamente e que se contentava com o confortável. Em seu lugar estava alguém mais dura. Alguém que sabia seu valor. 6 meses após o divórcio, acordei com o sol inundando meu apartamento. O trabalho estava excepcional. Fui promovida a sócia júnior, a mais jovem na história da firma. Meu instrutor de coreano mandou mensagem. Prática de conversação amanhã. Sorri e digitei de volta em coreano. Pronta. Aprender coreano deixou de ser uma vergonha secreta e passou a ser algo de que eu me orgulhava. No próximo mês, eu finalmente iria para a Coreia do Sul. 2 semanas, só eu, explorando Seul. Minha irmã apareceu com café. Encontrei alguém no supermercado, minha ex-amiga. Como ela parecia? Cansada, sozinha. O bebê tem 3 meses. Jake vê a criança em fins de semana alternados. Sem relacionamento. Sem família feliz. Tomei um gole do meu café. Eu não senti satisfação. Não senti nada. Eu genuinamente não me importo com o que acontece com nenhum deles. Isso é crescimento, disse minha irmã. Naquela noite, pensei no último ano. A descoberta, a investigação, o confronto. Quem eu era há 1 ano tinha ido embora. Em seu lugar estava alguém mais honesta. Mais disposta a se afastar de coisas que não a serviam. Mais disposta a buscar a alegria sem vergonha. Eu não os perdoei. Nem Jake, nem minha ex-amiga. Aprendi que o perdão não era necessário para seguir em frente. O que era necessário era deixar ir a raiva. Eu deixei ir o casamento, a amizade. Mas eu não precisava perdoá-los para ser livre. Eu só tinha que parar de carregar a traição deles como se fosse minha. Através de amigos, ouvi que Jake estava namorando alguém novo. Minha ex-amiga lutava com a maternidade solo. A vida deles ficou menor, mais complicada. A minha ficou maior. Eu tinha minha carreira, minha família, minha terapia, meus hobbies, meu apartamento, minha liberdade. Ergui minha taça para o meu reflexo na janela. A sobrevivência, a força. A mulher que me tornei quando parei de fingir e comecei a me escolher. A mulher me encarando de volta sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, eu a reconheci completamente. Ela era exatamente quem deveria ser. Finalmente. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.